Close nele, ele está me esperando ali sentadinho, já tomou uma aguinha, olha a carinha dele, ó. William Lopes, boa noite, meu querido. Como vai? Tudo bem? Tudo boa bem? noite. Boa noite a todos. Pois é, olha só, E hein? aí? 16ª rodada, hein? Sim, 16ª que está terminando agora, né? Com muitas emoções, né? Está terminando agora porque toda segunda-feira tem um jogo, né? Que é o jogo hoje do São Paulo contra o Grêmio. Tá. E até então tá dando Grêmio 1-0, hein? Grêmio 1-0. Dentro do Morumbi. Agora o Thiago está avisando que está 1-1. Ah, empatou então nesse Empatou momento. neste momento, Faz estamos 10 ao minutos vivo. que eu vi, estava 1-0. Então empatou, obrigado, Thiago. Olha, Corinthians vence o Fluminense e lidera com folga o Campeonato Brasileiro. Vamos comentar esse daqui? O Corinthians realmente vem fazer uma campanha extraordinária, né? Como a gente está vendo. Lá no Campeonato Paulista todo mundo falava que era a quarta força do futebol de São Paulo. E essa quarta força está mostrando uma evolução a cada dia. E o que está me chamando a atenção é a organização tática do Corinthians. E aí eu dou mérito total ao Carille, que esse gol foi do Balbuena, belíssimo gol, 1-0 ganhado lá dentro do Maracanã, diante do Fluminense. Grande resultado, sem dúvida nenhuma. Foi uma vitória extraordinária. O Corinthians que vinha com 2 empates seguidos, né? Conseguiu essa vitória, chega a 40 pontos ganhos, uma marca muito boa, uma invencibilidade de 30 jogos sem perder. A última derrota foi lá no dia 19 de março contra a Ferroviária de Araraquara pelo Campeonato Paulista. Então, realmente, a quarta força era apenas um comentário das pessoas lá atrás. Hoje é uma realidade esse time do Corinthians. Muito bem. Boa noite, Fábio. Gosto muito da programação da Rede Vida. Assisto sempre o seu programa. Parabéns. Eurica de Londrina, no Paraná. Um beijo para vocês aí de Londrina. Santos venceu o Bahia por 3-0 no Pacaembu e se solidifica na 3ª posição do campeonato, né, William? Sim, tem 10 pontos de diferença para o Corinthians, mas foi uma vitória grande, maiúscula, 3-0. Bruno Henrique foi o destaque, que fez os 3 gols dessa partida que a gente está vendo aí, os gols. Esse jogo foi domingo pela manhã, ontem pela manhã no Pacaembu. E essa história de jogar de manhã, o torcedor adora, né? O torcedor adora, você faz um programa com a tua família, vai para o estádio, do estádio você vai para almoçar, sai e faz um programa muito legal. Agora, nenhum jogador gosta, nenhum técnico gosta, porque muda totalmente a rotina do jogador e você tem que tirar o jogador da cama às 7 da manhã para comer macarrão às 7 da manhã, para ter força para jogar bola às 11, enfim, eles não gostam. Mas pelo salário que tem, né, não tem problema nenhum jogar também às 11 da manhã, né? Não. Mas foi uma grande vitória, sem dúvida nenhuma, do Santos, 3-0 contra o Bahia, que havia complicado a vida do Atlético no meio da semana passada, mas contra o Santos não deu. E ficou comprovado que o Santos jogar em São Paulo, no Pacaembu, o resultado a gente viu, 32 mil pessoas, quando joga na Vila da 4. Então o Santos tem que repensar essa situação, sim. Quer jogar na sua casa, evidentemente, com todo o direito, mas se quiser fazer caixa, fazer dinheiro, tem que jogar em São Paulo, no Pacaembu. Albino de Recife está nos acompanhando. Um abraço, Que legal. um abraço para vocês aí em Recife, viu, Albino? Olha, com gols no primeiro tempo, o Palmeiras bateu o Sport na Arena Pernambuco, 2-0, né, William? 2-0, grande resultado também do Palmeiras, que foi com um time misto, né? Porque o Palmeiras já está pensando na Copa do Brasil, num jogo decisivo contra o Cruzeiro. Olha só, a Arena de Pernambuco, com esses 2 gols aí que vocês estão vendo. Um foi sem querer, esse primeiro aí, do Bruno Henrique do Palmeiras. Sem querer porque ele tentou desviar de cabeça. A Érica me olhou torto aqui. Calma. E calma, torcedor do Palmeiras. Até o Bruno Henrique disse que foi sem querer, porque ele tentou tocar de cabeça para a grande área, para alguém chegar ali para fazer o gol. Mas ele desviou de cabeça e a bola foi direto para o gol. Sorte do Palmeiras e sorte do Bruno Henrique, né? E o Keno fez o segundo gol num contra-ataque rápido, que a gente está vendo aí nessa descida. O Keno aparece ali, ó, e na saída do goleiro faz o segundo gol. Então 2-0 para o Palmeiras, grande resultado. O Palmeiras está tendo os seus altos e baixos aí. A decisão dessa semana é quarta-feira, envolvendo o jogo Cruzeiro e Palmeiras pela Copa do Brasil, que o Palmeiras precisa vencer. Foi 3-3 no primeiro jogo. Então tem aquele resultado de gol fora de casa. Se tiver empate para o Palmeiras se classificar, o Palmeiras tem que empatar por 4-4, porque 3-3 vai para os pênaltis. Oi, Fábio, manda um abraço para o João Maria, para os meus pais Antenor, minha mãe Marisa, minha irmã Márcia, sobrinha Isabela, de Itararé, São Paulo. Estamos ligadinhos no Tribuna, um beijo para todos vocês.
William, Flamengo vence o Curitiba por 2-1 na Ilha do Urubu. É conhecido também como Ninho do Urubu, Ninho do Urubu. É o estádio novo do Flamengo que foi construído e bacana lá, virou né? muito legal, virou um caldeirão, porque o torcedor fica muito próximo ali e a torcida do Flamengo é fascinante. E detalhe, olha só a novidade, ó, o Flamengo jogando de amarelo, né? Perde todas as É suas... esquisito, né? É esquisito, perde totalmente a característica do uniforme tradicional do rubro-negro carioca, né? Então, foi uma parada dura contra o Curitiba, que começou muito bem o campeonato e depois caiu, está em queda livre ainda nesse campeonato, trocou de técnico, o Marcelo Oliveira assumiu o time com a saída do Pachequinho, mas o Flamengo conseguiu voltar a vencer, porque 3 jogos jogando em casa que não vencia. Então, foi importante conseguir esses 3 pontos. Oi, Fábio, manda um alô para Jales, São Paulo, um alô especial para Jales, obrigado pelo carinho da audiência, ao Brasil inteirinho ligado aqui na Rede Vida. Avaí surpreende e vence o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro também foi com um time mesclado aí, porque o Cruzeiro está pensando no jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil. E o Avaí precisava do resultado, jogou em casa, ganhou 1-0, mas ainda a situação está muito delicada para o time do Avaí, foi o único gol do jogo que vocês estão vendo aí. Então, importante resultado sim, está mostrando uma reação esse time do Avaí, vamos ver se vai ter uma sequência para conseguir fugir das últimas colocações. Tem mais daqui a pouquinho, mas ó, deixa eu mandar um outro abraço aqui. Sou o Socorro de Ituberá, na Bahia. Oh, meu Deus do céu, um abraço para vocês aí. O povo baiano é um povo que bom, carinhoso, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, Chapecoense, o William, bateu o Vitória por 2-1 lá no Barradão, em Salvador, né? Fora de casa, Estamos grande falando resultado. na Bahia, olha lá. Pois é, grande resultado sim. Tá mal o time do Vitória, precisa acertar, precisa encontrar também um novo momento aí, tá mudando de técnico, Alexandre Galo saiu, então, e melhor para a Chapecoense, que foi lá fora de casa conseguir essa vitória, né? O Michael Lopes, de São Paulo, está perguntando qual é a chance dos outros times alcançarem o Corinthians no segundo turno? Acho não. A gente percebe nesses últimos anos que todos têm uma oscilação. Num campeonato de 8 meses, claro, todos oscilam. E quem ganha o campeonato é quem mantém uma maior regularidade. O Corinthians está mantendo essa regularidade. Faltam 3 rodadas, o Corinthians tem aí o Flamengo, depois joga fora de casa contra o Atlético Mineiro e fecha o turno contra o Sport. O Corinthians ainda não oscilou, não caiu de produção, o que pode até acontecer. Agora, eu acho que a coisa está afunilando. Hoje, o Grêmio, se vencer hoje o time do São Paulo, a diferença cai para 6 pontos. O torcedor do Corinthians está torcendo por esse empate aí mesmo. 1-1 é bom sinal, a diferença não cai tanto. O Grêmio vem na sequência, o Santos na 3ª colocação, o Flamengo na 4ª e o Palmeiras na 5ª. A diferença já aumentou bastante, mas eu colocaria esses 5 para brigar pelo título ainda, porque eu não vou dizer aqui quem vai ser campeão, porque é muito cedo ainda. Eu estou sendo muito realista e discordo que quem fale quem vai ser campeão já. Não dá. Não tem como, é apenas um chute, é apenas um palpite. O que eu analiso aqui, eu coloco esses 5 times para brigar por título ainda. Porque você vê, o Grêmio consegue aí 3, 4 resultados de vitória seguidamente, e o Corinthians empata, o Grêmio já vai lá para o topo. A mesma coisa que pode acontecer com o 5º colocado, que é o Palmeiras, com o 4º, que é o Flamengo, e assim vai. Então, hoje nós vamos brigar aí, ver aí, nas próximas rodadas, se esses 5 vão lutar até o final, ou se vão lutar apenas por vaga na Libertadores. Entendi. Atlético Mineiro 1, Vasco 2. Me surpreendeu muito esse time do Vasco no começo do campeonato. Todo mundo até comentava da preocupação do Vasco de brigar para não cair de novo. E o time contratou algumas peças importantes, está conseguindo fazer um bom campeonato, brigando até para o lado de cima da tabela, né? Não significa que vai chegar, com todo respeito à nação vascaína, mas já me surpreendeu positivamente. Eu destaco aqui a ignorância de alguns torcedores que prejudicaram o próprio time do Vasco ao aprontarem aquela bagunça dentro de São Januário. Ou seja, o estádio agora está vetado, interditado e o Vasco vai ter que jogar fora de casa. Quem saiu prejudicado? O Vasco. E quem prejudicou o Vasco? Alguns, não são todos, alguns torcedores do Vasco. É uma ignorância. Ponte Preta 2, Atlético Paranaense 0, William. O Atlético Paranaense tem que abrir os olhos, que realmente a situação está muito difícil no Campeonato Brasileiro.
não está na zona do rebaixamento ali, mas está correndo risco, né? Dependendo da situação aí, pode até entrar. E bom resultado, o adversário do Atlético, quem é mesmo que você falou? A Ponte Preta. Foi a Ponte que ganhou fora de casa. A Ponte está tendo altos e baixos, tem hora que ela tropeça, tem hora que ela consegue um resultado surpreendente, né? Até lá em Campinas estavam falando da mudança de técnico e o Gilson Kleina está fazendo um trabalho legal, porque o Eduardo Batista já está fora, já está no mercado de novo, e o Eduardo Batista fez um trabalho legal na Ponte, então começaram a falar tudo isso. Mas eu acho que é importante deixar o Gilson Kleina trabalhar em paz, porque ele está conseguindo resultados expressivos em alguns momentos, sim. Agora o outro Atlético, o de Goiás, com o Botafogo, 1-1 empate. Com todo respeito à torcida do Atlético, está caminhando para a segunda divisão. Mais um empate aí contra o Botafogo e o empate dentro de casa. É o lanterna, é o último colocado. Está dando a entender que não tem força para reagir e, ao que tudo indica, vai cair para a segunda divisão. Agora veja, nós queríamos uma opinião sua sobre a questão da demissão dos técnicos, né? Já foram 13 que saíram mudaram de cargo, né? Em 15 rodadas, nós estamos vivendo a 16ª rodada, como você falou, é o último jogo agora, desse jogo do Grêmio contra o São Paulo, e 4 caíram, 4 técnicos foram demitidos na última rodada, na 15ª, então no total são 13. Claro que a gente teve um ou outro caso de técnico que mudou de cargo, por exemplo, no Atlético Paranaense, o Autori foi técnico, saiu e agora é diretor, né? Então tem casos assim, o Petkovic mesmo, que era técnico e foi para ser diretor também no Vitória, mas é um número absurdo, porém é a realidade do nosso futebol brasileiro. Resultado não sai, uma sequência negativa, quem dança é o técnico, é a chamada dança das cadeiras. Absolutamente normal no Campeonato Brasileiro, absolutamente normal aqui no Brasil, mas, no meu modo de ver, totalmente errada essa postura, porque muitas vezes a direção do clube acaba prejudicando o clube com uma mudança sem pensar naquele momento certo. Ok. Olha, só para orientar quem está nos acompanhando, São Paulo e Grêmio continuam 1-1, é isso, né, Thiago? 1-1. E eu tenho a pergunta do Rodrigo, que eu quero terminar aqui o nosso bate-papo com ela. São Paulo tem chances de sair da zona do rebaixamento? É o Rodrigo que está perguntando. Chances tem, evidentemente, claro. Se ganhar hoje do Grêmio nesse final de jogo, nesse segundo tempo aí, o time do São Paulo já sai da zona do rebaixamento. Mas precisa readquirir confiança. Mudou o técnico, chegou o Dorival Júnior, tem time, tem elenco para não cair, porque eu acredito que tem 4 piores times do que o São Paulo. 4 que vão cair. Agora, é claro que quando você perde a confiança, e é isso que o Dorival Júnior está tentando resgatar, nada dá certo. Agora, por que está numa situação dessa? Porque os problemas vêm lá de cima. E quando vem lá de cima, direção, tudo, bastidor, e aí as coisas refletem dentro do campo. Então está na hora do São Paulo, no modo geral, entender essa situação, a diretoria, porque realmente esses problemas estão afetando dentro do campo. Obrigado, William. Muito abraço. bom. Análise Valeu, completa, querido. Hein? Completinha? Hoje foi então muito tá bom.